Durante sessão do último dia 12 de novembro, o presidente em exercício do TRE catarinense, desembargador Eládio Torre Rocha, informou à Corte que determinou o início dos estudos para a realização dos novos pleitos em Santa Catarina. No estado, 7 municípios têm a possibilidade de realizar novas eleições majoritárias. Para esclarecer o assunto, o presidente em exercício concedeu entrevista coletiva à imprensa. O Tribunal Regional Eleitoral resolveu iniciar os procedimentos para a realização das eleições suplementares nos 7 municípios onde isso é possível. Considerando algumas informações distorcidas que estavam sendo ou publicadas ou comentadas na cidade, eu entendi de convocar essa coletiva para, então, dar as posições oficiais do Tribunal Regional Eleitoral em razão da decisão que nós tomamos na sessão do dia 12. Eu digo nós, todos os membros do Tribunal Pleno desse tribunal, no sentido de iniciar os preparativos para a realização dessas eleições suplementares. O objetivo nosso é, evidentemente, dar um posicionamento uniforme para evitar distorções, né, e comentários que nem sempre refletem a posição nossa do Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos 2 desses 7 municípios, 2 deles já decisões definitivas do Tribunal Superior Eleitoral. Ora, o Tribunal Superior Eleitoral é a última instância eleitoral no Brasil. A partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral toma as decisões, deferindo ou indeferindo, mantendo ou não mantendo as decisões do Tribunal Regional Eleitoral, cabe, no caso de manutenção dessas decisões indeferitórias dos candidatos, e isso especificamente a Balneário Rincão e Criciúma, o tribunal, pelo Código Eleitoral, artigo 224, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral tomar as decisões e procedimentos relativos à realização de novas eleições aonde isso for necessário. Considerando, então, que nesses 2 municípios, repito, Balneário Rincão e Criciúma, essas decisões do Tribunal Superior Eleitoral foram no sentido da manutenção dos indeferimentos das 2 candidaturas, dos 2 candidatos que obtiveram mais de 50% dos votos, a competência, então, repito, de acordo com o artigo 224 do Código Eleitoral, é do Tribunal Regional Eleitoral para realizar essas novas eleições. Isso atende não só à lei, mas atende, evidentemente, o interesse da população nesses 7 municípios onde as novas eleições, a repetição dessas eleições é necessária. O senhor foi num evento com os presidentes dos outros tribunais, né? Lá foi dito para os presidentes quando que vai ter se até o final do ano, nesses outros 5, que em Santa Catarina ainda não tem decisão final, vai sair até o final do ano, vai ficar para o ano que vem? Como é que é? Bom, nessa reunião de todos os presidentes do Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, a matéria foi tratada, mas tratada assim de forma pontual, porque evidentemente o que nós temos em Santa Catarina não é o mesmo que tem em outros estados, né? Então, o que ficou mais ou menos definido é que isso que eu disse aos senhores, da competência do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado para a designação de procedimentos preparatórios para a realização dessas eleições. Que procedimentos são esses? Os procedimentos são elaboração do calendário, porque as eleições suplementares, é bom que isso fique claro, eleição suplementar é uma nova eleição. Vão ter que ser realizados todos os procedimentos típicos de uma eleição. Por exemplo, convenções partidárias,
depois da convenção partidária, indicando os candidatos. Esses candidatos farão os requerimentos à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai examinar os pedidos, pode haver ou não impugnação, pode haver ou não deferimento, e pode haver recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, como acontece. Vai haver propaganda eleitoral. Então nós precisamos, como acontece numa eleição normal, elaborar um calendário, digamos, porque isso envolve dinheiro, envolve custo. Nós vamos ter que fazer um levantamento quanto aos custos e a busca de orçamento, de dinheiro para a realização dessas eleições. Por isso que não é fácil, não é assim. Tudo depende de um calendário bem organizado para que isso saia a contento e normalmente seja, como acontece nas eleições do Tribunal Regional Eleitoral e na Justiça Eleitoral de Santa Catarina, tudo sai a contento ao final do processo. O senhor tem que baixar uma resolução com essas datas. O senhor já tem em mente quando baixa essa resolução, a partir de quando começa a contar essas datas, esse calendário? Olha, como eu disse, na sessão do dia 12 do TRE, o tribunal decidiu, então, porque eu levei o assunto na interinidade, eu sou presidente interino, levei o assunto e nós decidimos, então, já dar andamento. Eu já baixei o primeiro ato, nós precisamos realmente baixar esse documento, mas ainda não, porque nós dependemos de alguns procedimentos preliminares, né? Mas isso será feito, evidentemente, do mesmo modo que vamos elaborar o calendário eleitoral. Para que nós deliberássemos a deflagração desse processo para a realização dessas eleições, especificamente nos 2 municípios onde já há definição do TSE, isto é, Balneário Rincão e Criciúma, porque a realização de uma eleição suplementar, ela demanda no mínimo 50 dias. Onde nós buscamos esse número de dias? Nos 3 casos que nós já tivemos eleições suplementares aqui, que me parece que são os 3 únicos casos que nós já tivemos, Maracajá, Nereu Ramos e José Boatê. Nessas 3 eleições suplementares, não conseguimos realizar com menos de 50 dias. Então nós partimos desse pressuposto, que nós precisamos de 50 dias no mínimo para realizar essas eleições suplementares. Só que nós não podemos agora iniciar esse processo no final do ano. Por quê? Porque nós temos uma série de, além dessas providências preliminares, calendário, todos esses, nós temos o final de ano. O final de ano, todos nós sabemos, é difícil organizar as coisas para funcionarem bem. Vou dar um exemplo. Se nós tivéssemos que realizar essa eleição suplementar esse ano, claro que nós íamos precisar dos mesários. Ora, final de ano as pessoas marcam suas viagens, suas férias, e como é que nós podíamos contar com os mesários? Então, o nosso trabalho, a nossa programação, ela inicia efetivamente no dia 2 de janeiro. No dia 2 de janeiro. Tá? Essa é a programação. De tal modo que as eleições nesses 2 municípios, Criciúma e Balneário Rincão, pode haver outros também, mas por que eu não posso dizer isso? Porque o TSE não decidiu esses outros 5, só decidiu esses 2. De modo que, a princípio, essa eleição suplementar nesses 2 municípios será realizada no primeiro domingo do mês, que no caso é março, considerando a existência de uma resolução do TSE que diz que as eleições suplementares serão realizadas sempre no primeiro domingo do mês. Como janeiro e fevereiro nós não temos condições de realizar, 1º de janeiro por razão óbvia, e fevereiro porque nós não temos tempo pelo calendário, o calendário vai nos dar conta e possibilidade de realizar essas 2 eleições, ou mais, se nesse meio tempo outras aparecerem, no dia 3 de março
do ano que vem. Essas cidades, então, vão ficar sem prefeito a partir de janeiro. Como é que fica? O presidente da Câmara vai assumir? Qual é a legalidade? Como que é para ser legal? Do ponto de vista legal, é nessas cidades onde não houver assunção dos prefeitos, haverá a eleição do presidente da Câmara, e o presidente da Câmara assumirá interinamente os destinos do Executivo até a definição da eleição. No caso do Rincão e de Criciúma, os candidatos já anunciaram que vão ao Supremo. Em caso de uma reversão disso no Supremo, quem assume? O prefeito eleito em março ou o prefeito que no Supremo pode reverter essa sua situação? Eu não posso, evidentemente, responder por suposição, né? O que existe hoje? Existe duas decisões em relação aos 7, duas decisões do TSE indeferindo o requerimento dos 2 candidatos que obtiveram mais de 50% de votos. Então nós temos que trabalhar com esse dado concreto. Se o Supremo vai ou não vai alterar essas decisões, se vai ou não conceder uma liminar, por exemplo, suspendendo a realização dessas eleições suplementares, isso é uma questão futura que eu não posso responder, evidentemente, primeiro porque eu não sou membro do Supremo, e mesmo que fosse, isso é decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Presidente, é possível, por uma questão de logística, para o Tribunal Regional Eleitoral, que seja melhor esperar o TSE se manifestar sobre os 7 casos pendentes de Santa Catarina e daí realizar essas eleições tudo junto, dos 7 de uma vez só? Isso seria o ideal, se nós pudéssemos, isso também nós pensamos nisso. Seria ideal que nós pudéssemos realizar, digamos, se for o caso dos 7, né, nós temos 2, mais 5, seria o ideal. Só que o artigo 224 do Código Eleitoral diz que o Tribunal Regional Eleitoral terá de 20 a 40 dias para marcar as novas eleições. Então nós estamos premidos por quê? Pela definição legal que não admite que o TRE espere uma definição que saia ou que não saia do Tribunal Superior. Nós temos que cumprir a lei. A lei que diz que é de 20 a 40 dias que o Tribunal Eleitoral tem que marcar as eleições, as novas eleições, as suplementares, né? E é isso que nós estamos fazendo. Tá, 40 dias, então, até dezembro tem que estar marcado em Criciúma e no Rincão, porque essa decisão já foi semana passada, né? Mas é por isso que eu estou dizendo que nós estamos realizando os procedimentos, o calendário, e eu estou adiantando a vocês, não é? Nós fizemos uma programação no sentido de iniciar esse calendário, digamos, o início da contagem dos prazos no dia 2 de janeiro, que vai culminar com a eleição no dia 3 de março. Porque a lei permite, a lei dispõe de que deverá haver uma nova eleição quando aquele candidato que tiver o requerimento de candidatura indeferida tiver mais de 50%. Se ele, no caso os 7 municípios, os candidatos que tiveram o pedido de indeferido, de candidatura, eles obtiveram mais de 50% dos votos válidos. Né? Nós temos outros 22 casos, mas nesses outros casos, menos os 7, vai evidentemente assumir aquele que obteve o segundo maior número de votos válidos. Então, no caso, todos os 7 teria que haver uma nova eleição? Necessariamente. Se o Tribunal Superior Eleitoral mantiver todos os indeferimentos, haverá eleição nos 7 municípios, como está acontecendo agora em relação a Balneário Rincão e Criciúma. Já teve um número tão elevado assim em outras eleições? Não, nunca. Porque esse ano nós tivemos isso é tudo decorrência da aplicação da lei da ficha limpa. Nós nunca tivemos isso no Estado. É uma situação atípica que nós temos que tratar, e por isso esse cuidado que nós estamos tendo, porque é a primeira vez que nós tratamos de uma eleição suplementar com tantos municípios. Não era melhor evitar que esses candidatos tivessem concorrido para agora ter que a população passar toda uma eleição de novo, e propaganda, e o TRE ter que gastar de novo para fazer a eleição? Olha, o direito de petição qualquer pessoa tem. Então ela tinha o direito de fazer o requerimento para ser candidato, foi indeferido,
Não dava para o processo correr assim antes da eleição? Mas ninguém pode prever as coisas, não tem como prever por antecipação. Nós lamentamos isso. Isso não é desejo do Tribunal Regional Eleitoral submeter as comunidades, essas comunidades todas aí, a essa situação. Mas isso é na decorrência da lei e da democracia. Os prefeitos eleitos agora em março, eles completam o mandato até 31 de dezembro de 2016, como os que foram eleitos agora em outubro. Apesar de ser uma eleição suplementar, vai ficar dentro desse período de 4 anos. É isso? É isso. É isso, exatamente. Coincidente com o término dos demais. Nesse período, presidente, nesse período de 2 de janeiro até o primeiro domingo de março, essas cidades então vão ter um período para inscrição de candidaturas, campanha eleitoral? Realizar tudo, como eu disse no início, uma eleição nova, uma nova eleição com todas aquelas etapas, todos aqueles prazos, propaganda eleitoral, tudo igual. Eu vou refazer a minha pergunta primeira que eu fiz, porque acho que eu fiz mal feita. Existe uma previsão, vocês têm, de quando o TSE vai julgar os outros 5? Ou não tem? Não dá para saber? Não temos como prever. Isso depende da pauta do Tribunal Superior Eleitoral, é um outro tribunal, é um tribunal superior e nós não temos qualquer ingerência sobre essa pauta e como ela será, esses processos vão ser julgados, não sei. Eles não estão dando preferência para esse tipo de caso? Não, eles estão dando sim. O Tribunal Superior Eleitoral está dando preferência, mas um número muito grande de processos, no Brasil inteiro. Até esses dias tinha mais de 2.000 processos para julgar, nos casos semelhantes. Tanto que eles estão julgando por grupos lá, dependendo até em relação à lei da ficha limpa, por grupos, dependendo da linha do que diz respeito à lei da ficha limpa, nos casos de ineligibilidades. Até o momento, estão confirmadas a necessidade de novas eleições nos municípios de Balneário Rincão e Criciúma, conforme decisão do TSE. Quanto às outras cidades, a realização ou não de novo pleito depende ainda de decisão da Corte Superior.